Então, que Ailton José Alves caia fora, melhor será para ele urgentemente dessa cadeira. Abdique, sob pena de sofrer severas penalidades, como já vai sofrer, das mãos do que está sentado sobre o trono e daquele que está à sua destra. E que todos esses seus auxiliares se arrependam de suas omissões, de suas conivências, de seus pecados, tanto os que estão aí, como os que saíram também deixaram esse rolo aí mal prensado. E os que morreram, irmão Josué? Os que morreram, Deus saberá como resolver, porque viram, presenciaram e nada fizeram para mudar essa situação. Amado e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui na Tua presença com a Tua palavra aberta para meditarmos nas verdades exaradas nas Sagradas Escrituras escritas para nós. Que o Teu Espírito Santo da verdade se encarregue de abrir os nossos olhos, os nossos corações, e assim, ó Pai, aplicar a Tua santa, bendita e infalível palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Morrendo o presidente da IEADPE, ou mesmo sendo jubilado, ou mesmo sendo destituído, como vamos pedir no Ministério Público, eu queria saber de você quem deveria assumir a presidência dessa tão conceituada igreja. Antes que eu dê a minha resposta a você, eu quero chamar você para ler comigo uma passagem bíblica que já comentei aqui num vídeo passado, mas que nunca é demais a gente replicar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Então, a meditação hoje está em Apocalipse capítulo 4, alguns versículos, que vamos ler a partir do primeiro. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta ao céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono, prestem bem atenção, estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu queria me deter, irmãos, nessa meditação com você, a respeito desse trono, essa grandeza que foi mostrada ao apóstolo João, ao que estava assentado sobre ele e ao que estava na sua destra. Então, essa descrição do trono é assombrosa, é indescritível, é inenarrável. Mas o João, eu já falei aqui, irmãos, que quando, depois nós vamos ler aqui mais uma parte, que quando a gente vê uma figura, uma cena, um quadro, não é? A gente costuma, imediatamente em nosso cérebro, a fazer referência com aquilo que a gente já viu em toda a vida e comparar. E a respeito daquela comparação, fazer um conceito de perplexidade, de medo, de euforia, seja lá o que for, a reação, ela logo traz à memória experiências passadas. Mas, quando se tem um quadro, uma cena, que você não tem como recorrer, você recorre, né, aos exemplos, a gravação que tem no seu cérebro mais próxima, dentro de sua realidade, dentro de sua percepção do que aquilo significa. E a expressão de João foi que ele viu, né, um arco celeste que estava em volta do trono daquele ser, e ele dizia que ele tinha aparência
E o que estava assentado era na aparência, veja só, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, pedras preciosas. Talvez o João recorreu exatamente para nos mostrar aqui a semelhança daquilo que ele achava bonito, precioso, valioso, tá? Obviamente que se hoje com conhecimento ele tivesse exemplos para dar, é claro que ele buscaria a memória do cérebro para comparar o que ele viu no trono, irmãos. Mas mesmo assim, jamais ele conseguiria descrever em sua totalidade. Então, ao redor do trono existiam 24 outros tronos, de 24 anciãos. E também existiam 4 seres, que ele não fala aqui, mas, como eu já falei aqui a vocês, o profeta Isaías chamou esses seres porque viu os mesmos com 6 asas e os chamou de serafins. Então, os serafins estão diretamente ligados ao trono de Deus e os 24 anciãos. E o importante é que ele diz aqui o seguinte, né? E do trono saíam relâmpagos, é o que ele conhecia, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Isso aqui mostra o poder, a essência e a grandeza de Deus. Tudo que o homem tem, produz, fabrica, cria, ele lança mão de matérias-primas ou mesmo de energias, transforma energias para poder produzir aquilo que ele quer. Mas aqui no trono de Deus, conforme João viu, ele não transforma as coisas, eles criam. Aqui é a criação, a essência do poder, da soberania e da ciência de Deus, que chama à existência as coisas que não foram, que não são, como que já existem. Então, só para você ter uma ideia, a sua luz deve estar acesa aí. Isso aí chama-se de energia elétrica. Para que essa energia chegue até você, o homem lançou mão de uma energia potencial, normalmente, que é a queda d'água aqui no Brasil, né, que é a grande quantidade de energia gerada que você consome, é produzida por energia hidráulica, usinas hidráulicas. Então o homem aproveita a queda de energia, a água está lá no estado, na energia potencial, parada. Quando ela cai, ela é convertida em energia cinética, gira uma máquina e a partir dali, daquela energia cinética, o movimento produz a energia elétrica que chega até você e você a utiliza das diversas formas aí que você bem conhece. Então, para que o homem produza a energia, ele se utiliza do que já tem. E assim é tudo que a gente consome, que a gente vê. Mas lá no céu, Deus faz acontecer do nada. Ele cria, ele produz. Então, irmãos, dito isto, olha só agora o cântico, a grandeza do que existe lá nos céus. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não há como comparar. Você não tem no seu cérebro essa figura que ele compare para dizer o que é, não é? E não descansavam, nem de dia, nem de noite. Já falamos aqui que essa expressão do João, olha como é puramente humana. Se lá é eternidade, não existe noite e nem tarde. Então João, para trazer esse esclarecimento para a gente, diz que não havia dia, aliás, de dia e de noite eles não cessavam. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: irmãos, você já pensou o que é? Os serafins, agora, nesse exato momento que você está assistindo este vídeo, eles estão lá diante do trono de Deus, dizendo perpetuamente: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era,
não tem princípio, e que é presente, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, significa, irmãos, temor, reverência, adoração constante e perene perante a majestade do onipresente, do Todo-Poderoso, que João viu não foi algo passado, nem é um algo futuro, é presente. Constantemente o quadro está lá. Se nós pudéssemos ver, Deus agora estaria exatamente no seu trono, os 4 animais, que são os serafins, e os 24 anciãos, os animais dizendo, os serafins dizendo, santo, 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 é o Deus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e os 24 anciãos, irmãos, nos seus tronos, se prostrando, adorando e lançando de si as suas coroas de ouro, e dizendo, olha só, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quero chamar a sua atenção quando João disse aqui, olha, que os 24 anciãos, prostrados com as coroas fora da cabeça, diziam, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Então, receber de quem? Glória e honra e poder. Se ele é o onipotente, o Criador. Quando ele diz, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você já percebeu que essa descrição é uma descrição inenarrável? Digno és de receber, primeiro, honras. Você pode dar e prestar honras. Glórias, você pode glorificar, exaltar, magnificar, mas receber poder, entendeu? Deus receberia de quem aqui? Digno és de receber a honra e o poder. Glória, honra e poder. Glória você manda para lá. Honra você honra, venera, respeita, adora, mas e o poder? Então fica aí para a gente pensar, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas irmãos, feito isso, descrito aqui o trono de Deus, com as palavras simplórias aqui, e que o Espírito Santo de Deus se encarregue de abrir aí o nosso coração, o nosso entendimento, que a nossa mente seja elevada ao trono de Deus, para podermos pelo menos perceber que agora, neste exato momento, existe um Deus Criador, poderoso, todo onipotente, que de forma perene está recebendo a honra, a glória, o louvor, a adoração e o poder. E ele foi quem nos criou, quem nos fez e quem nos deu o Espírito e quem nos mantém vivos e a cada dia nos proporcionando a proteção, nos proporcionando tudo o que seja necessário para continuarmos vivos até o dia que ele assim permitir. Feito isso, eu queria chamar agora a atenção, irmãos, para um segundo personagem, que é aquele que está à destra, olha só, à direita desse Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Lá no Salmo, um dos Salmos, me parece que é o Salmo 24, diz assim, irmãos, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Você viu que João viu uma porta que se abria diante dele nos céus, para que ele visse o trono da majestade e da glória de Deus. Olha como é importante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aquela porta que João viu que se abria nos céus. E um dos anciãos diziam, subi cá. E quando ele subia, que a porta se abria, ele via o trono de Deus. Agora, o salmista está descrevendo essa majestosa abertura de porta e a entrada de um único personagem. Então ele diz, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará
o Rei da Glória. Você viu lá que Deus estava recebendo honra, glória e poder. Agora aqui tem um personagem que vai entrar naquela atmosfera, naquele ambiente, naquela sala, se podemos dizer assim, e diz, e entrará o Rei da Glória. Olha que expressão maravilhosa, irmãos. Aí ele pergunta, quem é este Rei da Glória? Ele mesmo responde, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Você viu ali quando eu chamei a atenção que João disse que a descrição e a verbalização dos 24 anciãos era dizer, digno és de receber honra, glória e poder. E eu fiz, receber poder de quem? Eu perguntei. Mas aqui o salmista já está dizendo, o Senhor forte e poderoso. Não recebe de ninguém. Ele é a essência, ele é poderoso. Ele é o poder, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele pergunta novamente, quem é este Rei da Glória? Ele responde, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, é o Rei ímpar, é o dono do poder, é o Senhor que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Agora, nós vamos ver qual personagem que esse salmo está dizendo, abre-te portas eternas. Deus, o Todo-Poderoso, vamos dizer assim, nunca levantou-se do seu trono. Agora, tem um ser magnífico que estava, desde a criação, ele deixou a sua glória, humanizou-se, voltou à terra, ressuscitou e voltou aos céus. Então, só pode ser esse ser que estava voltando para os céus e as portas se abriam para recebê-lo. Vamos analisar agora qual é, irmãos, esse ser poderoso que recebeu assento à destra de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 5, aí diz, agora, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte. Eu disse aqui anteriormente, não existe anjo fraco, mas por certo, esse anjo estava numa hierarquia de comando, de poder e de liderança sobre hostes celestiais. Daí a denominação anjo forte, bradando com grande voz. Olha, bradando, gritando. Irmãos, no céu ecoando. Um anjo forte, irmão, presta bem atenção, gritando em meio aos serafins, em meio aos 24 anciãos e em meio a trilhões, glórias a Deus, de anjos que estavam naquela cena da visão do trono da sua majestade, o Deus Todo-Poderoso, e agora com esse ser à sua destra. João descreveu os 4 serafins, os 24 anciãos e muitas vozes. Vamos caminhar juntos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Veja só a expressão, irmãos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Quer dizer, em todo o universo, conhecido e desconhecido, em toda a criação, não existia ninguém que pudesse abrir o livro e sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Irmãos, que livro é esse, irmãos? Ninguém, nem anjos, nem querubins, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, irmãos, foram achados dignos de sequer olhar para o livro. E o anjo forte, bradando, ecoando com grande voz no céu. E disse um dos anciãos, porque João estava chorando, não chores. Você está vendo que Deus, através dos seus emissários, vê, contempla as suas lágrimas, que elas não caem em vão, principalmente quando você clama por justiça. Tem um Deus sentado no trono, rodeado de glórias, honras e poder, que contempla e vê
as suas lágrimas e manda a resposta, assim como o ancião respondeu a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quer dizer, depois que você abria o livro, ele aberto ainda estava selado, irmãos, e ninguém for achado digno. Então, ele disse: eis aqui o leão da tribo de Judá. E olhei, e João olhou, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Então perceba aqui, João viu o trono da majestade, Deus. Existiam 4 serafins que, de forma perene, santo, 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 aqueles 24 anciãos tiravam as suas coroas de ouro e diziam: honras, glórias e poder sejam dadas ao que está sentado no trono. E ouvia-se muitas vozes. Então, João agora começa a ver um segundo personagem. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Irmãos, isso aqui é muita glória. Quem jamais poderá ou poderia estar sentado à destra de Deus? Você lembra-se quando Jesus foi para ser batizado com João? O Espírito Santo de Deus desceu em forma de uma pomba e ouve-se uma voz no céu que disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Você lembra-se? E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Olha só, vamos descrever mais uma vez aqui. O trono, Deus sentado no trono, ladeado por 4 serafins e ao mesmo tempo por 24 anciãos. E agora João, quando chora, me parece que os olhos dele são abertos e ele começa a ver o que ele não tinha visto. Um que saiu diante do trono e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Imagina, você vai ver aqui, não existia no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi procurado, foi gritado pelo anjo forte: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? E ninguém foi achado digno. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os serafins, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles antes se prostravam diante de Deus, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E agora, diante do trono de Deus, não glorificavam só a Deus, mas também a esse ser no qual o Pai depositou, olha só, toda a confiança, todo o prazer, todo o seu contento, e lhe deu honras, glórias e poder também. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus, diante de Deus, com toda a glória, toda a majestade, toda a autoridade, tomou o livro que estava à destra de Deus, fechado e atados com 7 selos, e quando ele pega aquele anjo que disse que ninguém for achado digno, agora os 24 anciãos cantavam um novo cântico dizendo: digno
somente tu és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos. Olha agora, você viu 4 serafins, 24 anciãos, e agora ele olha e vê a voz de muitos anjos ao redor do trono também, e dos animais e dos anciãos. Você está vendo? Deus, Jesus, os serafins, os 24 anciãos, e agora, quantos anjos, irmãos? E era o número deles milhões de milhões, o que dá trilhões, não é 1 trilhão, trilhões. Você sabe qual a população do planeta Terra atualmente? Veja aí quanto é. E milhares de milhares, que com grande voz diziam, irmãos, presta atenção, 4 serafins, diante do trono de Deus e de Jesus Cristo, que estava à sua destra, Jesus Cristo com o livro na mão, 24 anciãos, e agora, milhões de milhões, milhares de milhares, gritando com grande voz. Você já parou para se abstrair daqui e pensar um pouquinho, irmãos, nessa cena, que é real, que é verdadeira, que não é uma visagem ou uma visão, é uma cena real. E eles diziam, digno é o Cordeiro. Já pensou? Milhões e milhões de anjos, milhões de milhões, trilhões de anjos, glorificando, magnificando ao Cordeiro de Deus, que está à sua destra, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Eita glória, somente a Ele é devida toda a honra, toda a glória. Vamos ler de novo. Milhões de milhões e milhares de milhares, que juntamente com os 4 serafins, os 24 anciãos, gritavam com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, agora sim, receber de quem? Do Pai, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi, não terminou por aí, a toda criatura que está no céu. Então, deixa eu repetir para você aqui, irmãos, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono, olha só agora, sobre o trono, que é Deus, e ao Cordeiro que está à sua destra, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Você imaginou, irmãos, o que é essa cena? Primeiramente, deixa-me repetir isso aqui porque, irmãos, isso aqui é para meditar, isso aqui é para pensar. Primeiramente, os serafins, ali representados por 4 animais, os 24 anciãos, se prostraram, na visão de João, diante do que estava sentado sobre o trono, e diziam, vamos dizer de novo aqui, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Você pode glorificar a Deus aí, irmão, não porque eu estou mandando, mas porque você está sentindo a presença de Deus. Esse mesmo grupo de seres angelicais, quando Jesus toma o livro da destra de Deus, eles também diz o seguinte, e havendo o livro, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, prostraram-se, glorificavam, exaltavam a presença de Deus, e também, quando Jesus tomou o livro, eles repetiram a mesma cena e cantavam um novo cântico a Jesus. E milhares, milhões de milhões, milhares de milhares. E quando ele olhou, ele ouviu não somente a voz dos serafins e dos 24 anciãos,
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões, trilhões de anjos, dizendo com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Mas não fica por aí, irmãos. E além disso, olha, e vi a toda criatura que está no céu. Você percebe aqui que quando ele descreve serafins, ele descreve 24 anciãos e trilhões de anjos. Arcanjos também são anjos. Querubins também são anjos. Mas ele fala aqui de toda criatura que está no céu. Que criaturas são essas? Fica para você pensar. Mas não somente no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há. O cosmos, o universo, o infinito sem fim, ao que está sentado sobre o trono. E agora, irmãos, glorificavam não somente a Deus, o Todo-Poderoso que estava no trono, mas também ao Cordeiro. Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os serafins confirmavam dizendo: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Irmãos, essa meditação aqui, feita, espero que você medite, ouça novamente, medite, leia, receba aí, né, a unção, o poder, a graça, a fé em Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens, povos, tribos, nações e línguas, essa glória, essa honra, esse poder, essa majestade toda devida a Ele, porque somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E agora, irmãos, respondendo à pergunta que fiz de início, quero logo dizer a você que as pregações, aqui as exposições das meditações da Palavra de Deus não vão ser tão longas assim, apesar de que é coisa que a gente deve se deter, se debruçar e gastar tempo com isso, né? Com essa coisa maravilhosa. Mas veja, em caso de morte ou vacância do cargo por morte, ou por jubilamento, ou por destituição, como vamos pedir, quem deverá assumir o trono? Primeiro, eu vou chamar de trono, cadeira de comando, que tem poder. Você viu que tronos aqui na terra são miniaturas do trono de Deus? Você vê que a Bíblia diz que Paulo dizendo que Deus é quem dá poder e autoridade aos homens, não significa que tiranos, perversos, iníquos tenha recebido diretamente de Deus a licença para agir conforme os seus arbítrios. Não. Significa que todo domínio, você viu o anjo forte dizendo, todo domínio, todo poder, toda glória é de Deus. Então, poder significa a capacidade de fazer. Isso aí, na mais ampla concepção da palavra fazer, de criar, de manter, assim também como de castigar, de imprimir pena, tá entendendo? Então, o homem sem Deus, sem a presença de Deus, ele é inerte. Mas todo o universo, todo o cosmos, ele sente e está imerso nele, porque ele criou todas as coisas conforme você viu lá o cântico dos 24 anciãos. E esse poder passou para o filho dele, que tem as mesmas características. Ele pode confiar, ele pode deixar sobre o filho toda a plenitude, porque o filho nunca desagradou a Deus. O pai disse: eis aí o meu filho amado. E os trilhões de anjos disseram: digno és de receber o poder, a honra e a glória para todo sempre. Só Ele. Deus aprova, Deus dá poder aos homens, mas as atitudes, as ações praticadas em função e pela prática do poder podem não ter, como na maioria das vezes, a aprovação de Deus, porque não fazem como Salomão: Senhor, dá-me sabedoria. Por quê? Para entrar e sair, porque quem conseguirá governar tão grande povo se tu não fores com ele? Quando os homens aqui recebem
uma fatiazinha de poder temporal, eles se tornam ditadores, mercenários, injustos e pensam ser onipotentes. Então, irmãos, trazendo aqui esse modelo de trono reduzido, você viu as características de Deus para exercer o seu poder em sua plenitude. Imagina um presidente para exercer de forma miniaturizada o poder sobre aqueles que os anjos gritavam: digno és de receber o poder, a honra e a glória, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus povos, tribos, nações e línguas, que somos nós. Aí vem um homem que exerce o poder e o domínio pormenorizado sobre esta partícula desse povo. E aí tem uma conduta desregrada, imprópria, desvios de conduta, injustiças, arbitrariedades, ilicitudes. Irmãos, esse homem pode ter a aprovação dessa majestade tão grande de Deus? Não pode. Quem teve o Filho de Deus que está à sua destra e as características de Jesus? Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, se não é possível, Pai, faça sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E depois ele grita: Deus meu, por que me abandonastes? Esse agradou a Deus. Mas um presidente, carregado de impiedades, de pecados, de injustiças, de acepção, de politicagem, de infidelidade, de mentira, de desvios de conduta e finalidade na sua mais ampla concepção, pode agradar a Deus? De forma nenhuma. E agora a pergunta que eu vou responder: quem poderá o substituir? Quem também pratica de forma passiva todas essas coisas? Quem é omisso? Quem é conivente? Você acha que Deus vai indicar, aprovar a indicação de um homem para exercer, como Pedro falou, não como quem tem domínio sobre o rebanho, mas de ânimo pronto, para servir, para apacentar? Aí você acha que todos, absolutamente todos, esses homens auxiliares, todos, você viu que o anjo bradava no céu: quem é digno de voz grande, irmãos, alta, em meio àquele silêncio, quem é digno de tomar o livro da destra do que está sentado, desatar os seus selos e abrir? E não foi achado ninguém digno. A mesma coisa, irmãos, o grito ecoa: quem é digno de assumir a liderança espiritual nesse contexto atual dessa igreja? Quem? Ninguém. Se o próprio homem que está sentado na cadeira é desregrado, é desvio de conduta, finalidade, está entendendo, irmãos? É tanta práticas injustas que enquanto mais cedo ele se ausentar, melhor será para ele, porque está exercendo uma autoridade que vem de Deus de forma indevida, injusta, descabida. Então, enquanto mais tempo se demorar, mais penalidades, cobranças, lhe serão aplicadas. E aí você acha que Deus vai aprovar quem está apoiando, aprovando, incentificando, adorando, idolatrando, venerando todas essas irregularidades? Então, resumindo, quem poderá assumir desse ministério? Ninguém. Absolutamente nenhum. Irmão Josué, aí como é que fica? Primeiro que se mude o estatuto. Toda essa diretoria deve ser destituída radicalmente, tanto da IEADPE como tanto quanto da CONADEP. Que se eleja entre os membros, não é nem diáconos, nem presbíteros, nem coordenadores, nenhum. Porque todos estão vendo e nada estão fazendo. Estão brincando com a realidade. Então que se eleja entre os membros temporariamente para conduzir os processos, a liturgia, as coisas eclesiásticas voltadas para a espiritualidade da igreja. Da igreja. Uma junta de membros. Quantos? 5, 10, 15? Não sei. Não sei. O que deve ser feito é isso. Está entendendo? E a parte administrativa, contábil, administração de bens, de pessoas, de processos e de tudo que se relaciona com a esfera material deve ser administrada por tempo determinado por uma empresa idônea, contratada, capaz, transparente, que revolva todos esses processos da igreja, ponha todas as coisas transparentes em ordens e durante todo esse período, não sei,
1 ano, 2 anos, até a volta de Jesus vier, até ele levantar. E outra, essa coisa de pastor presidente, jamais. Até que ele chame, assim como Samuel foi ungir a Davi, e que não seja só um Davi, mas vários Davis, e se encarregue, e nada contra que todos esses processos administrativos sejam conduzidos por uma empresa de moral, primeiro, idônea, capaz, que seja monitorada, que seja auditada, que os processos sejam totalmente abertos, e a parte litúrgica, aí sim, conduzidas por homens que recebam de Deus a orientação direta para conduzir este povo. Então, que Ailton José Alves caia fora, melhor será para ele urgentemente dessa cadeira, abdique, sob pena de sofrer severas penalidades, como já vai sofrer, das mãos do que está sentado sobre o trono e daquele que está à sua destra. E que todos esses seus auxiliares se arrependam de suas omissões, de suas conivências, de seus pecados, tanto os que estão aí, como os que saíram também deixaram esse rolo aí mal pensado. E os que morreram, irmão Josué? Os que morreram, Deus saberá como resolver, porque viram, presenciaram e nada fizeram para mudar essa situação. Então, irmãos, que Deus em Cristo te abençoe, fica com Deus. Nós vamos aqui, irmãos, as mensagens, as palavras, elas vão ser as denúncias, as críticas, que é aqui as coisas espirituais, as coisas tratadas da liturgia da igreja, tudo, vão ser todas justificadas na palavra de Deus, mas tendo uma abordagem mais para a nossa edificação, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. E eu prometo que os próximos vídeos não serão tão longos assim. Até a próxima apresentação, em nome de Jesus.